Olá, boa tarde. Este aqui é o 38º vídeo. Esse é o segundo que eu estou fazendo hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqueles poucos que visualizaram o meu vídeo. O vídeo anterior. O 36º vídeo foi feito há 3 semanas atrás. E até o momento tem 38 visualizações. Né? Eu nunca me considerei um youtuber, né? Mas eu vejo tanta coisa aí gravada com centenas, milhares de visualizações em coisas assim irrelevantes, pelo menos para mim, irrelevantes. Pode ter sentido para outras pessoas, né? Mas que logicamente visualizaram, quem sabe até apreciaram. E os vídeos que eu tenho feito, que pelo menos dentro do meu entendimento, da minha compreensão, uma pessoa de 83 anos, possuem uma certa... São feitos daqui de dentro para fora. E tem uma certa... assim, uma serventia, eu acredito, né? Então eu estou aqui novamente, não esperando clamor, né? Pelo que eu estou fazendo, mas eu quero mostrar o meu entendimento, minha impressão a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e que é de domínio público, né? Nós estamos diante de uma pandemia terrível, né? Vai para o 5º mês, se não me falha a memória, que estamos nesse problema, né? Da pandemia, e os dados que estão aí sendo apresentados pela ciência, né? Não são nada agradáveis, né? O número de infectados é muito elevado aqui no país, mortes também, e hoje está ouvindo numa entrevista na rádio, aliás, na TV Globo News, né? Na Globo News, que a perspectiva não é nada boa, né? Eu vi a entrevista de uma infectologista dizendo que a possibilidade de atingirmos cifras acima de 2 milhões de atingidos pelo vírus é muito alta, e inclusive com mortes acima de 100 mil. Inclusive sobre isso, até ontem, eu vi numa entrevista numa matéria jornalística, né, que o número de mortos hoje, olha, é triste, viu? Porque muitos municípios deste Brasil afora não possuem o número de moradores diante do número de vítimas que nós já estamos tendo, que já ultrapassa 50 mil vidas, né? Muito triste. E eu já expus a minha opinião que isso podia não estar acontecendo exatamente desse jeito, se por acaso o governo federal tivesse tomado atitude para valer logo no início, deixando política de lado, simpatias e antipatias do outro, né? Tivesse
é, não sei, sabe? É, chamado para si todos os governadores, estudado uma situação, estudado a situação de todo o país, dividindo o país por regiões, enfim, não é? E olha, não sou eu que estou falando. Existem pessoas abalizadas, técnicos, especialistas na área de infectologista, infectologia, epidemiologia e outros dias que falam, entende? Que isso deveria ter sido feito, não é? Deixando de lado aspectos políticos para depois, e inclusive econômicos. Inclusive econômicos. Eu, num vídeo anterior, cheguei a dizer que não se chupa cana e toca flauta ao mesmo tempo. Não se faz isso aí. Uma coisa e depois a outra. E a tentativa de fazer as duas coisas deu isso. Deu nisso. Agora, eu não quero levar à frente, sabe, essa discussão, porque o que eu vejo é muito triste, sabe? Há dias atrás eu vi numa matéria, não sei se no Google ou então no UOL, não me lembro bem, uma matéria jornalística dizendo que o nosso presidente, né, o Bolsonaro, está doente. Não é só do Covid, não. A doença maior dele é uma doença da alma. Da alma. Entende? Da alma. E agora, hoje, deparo com uma notícia vinda lá do Supremo Tribunal, através do ministro Gilmar Mendes, que eu, sinceramente, não gosto de muita simpatia por ele, pelos habeas corpus que ele deu no passado. Mas eu tenho que concordar com ele em relação ao que ele falou. Entende? Está no noticiário de hoje, dizendo que o Exército Brasileiro está correndo o risco de participar desse genocídio. Está bem complicada a situação. Por quê? Porque até hoje nós não temos um ministro da Saúde técnico, médico. Isso é muito triste. Nós temos um general que não é médico. Ele pode ter a sua competência dentro da sua especialidade de logística, sei lá, entendeu? Mas ele não é médico. E à frente deveria ter um médico. E paralelamente a ele deveria estar o presidente nas decisões. Como já isso deveria ter acontecido em março, com Mandetta. Ao invés de ciúmes, que estava fazendo sombra e que poderia criar problema, como aconteceu com o ministro da Justiça, né? Praticamente tudo ao mesmo tempo, né? E depois chegou um outro ministro da Saúde, médico, abalizado, com experiência em oncologia, tudo mais. Se não me falha a memória, Raul, não sei, não me lembro bem o nome, né? Ficou 2 semanas, um pouco mais, e deu no pé. Né? Por quê? Porque ele foi contrário à cloroquina. Ele não confirmou o uso da cloroquina, né? Que, aliás, diga-se de passagem, este medicamento, né, trouxe e está trazendo até hoje problemas, né, muito grandes para alguns países, Estados Unidos, Brasil, né?
Na Europa, praticamente não se fala mais dele. Inclusive, como eu falei no vídeo anterior, a cloroquina foi, ela foi desfenetrada do hospital Alberto Einstein, hospital que o nosso presidente conhece bem, porque ele lá já esteve por 2 ou 3, acho que 3 vezes. Não acreditar no Alberto Einstein, vamos acreditar em quem? Podia ser, inclusive, do Oswaldo Cruz, podia ser do Santa Catarina, aqui em São Paulo, poderia ser do Sírio-Libanês. Né? Esse protocolo, parece que a própria OMS praticamente baniu. E eu, inclusive no vídeo anterior, já cheguei até a comentar a respeito de que eu, por exemplo, se infelizmente tiver o vírus, eu não posso tomar esse medicamento. Por quê? Porque ele interfere bastante na questão cardíaca, somente em pessoa de idade. E eu, como tenho um problema de arritmia, né, que é uma arritmia por ansiedade, não é? Não é que o meu coração esteja com algum problema, é por ansiedade, não é? Então eu não posso tomar, porque eu corro risco. Agora, eu sugeriria, para encerrar, que eu não quero levar à frente essa conversa, que realmente eu acredito que o nosso presidente está doente, sabe? Ele está se recuperando do Covid, né? Veja bem a diferença. Ele está cercado por médicos 24 horas. Eu soube que ele fez, depois que ele começou a tomar a hidroxo, ou então a cloroquina, sei lá, né, que ele começou a tomar, ele fez eletros constantes, diariamente. Eu pergunto se isso é possível para uma pessoa comum, que está do lado de fora. Por exemplo, eu, né, que tenho um plano de saúde, né, vou poder fazer isso aí? A não ser que esteja internado. E quem não tem? Quem está sujeito ao SUS? E como, por exemplo, aí afora, o Mato Grosso, né, que está com problemas sérios no momento, como é que vai fazer? Ele tem feito diariamente, que é uma coisa que não é comum isso acontecer aqui fora. Agora, para encerrar mesmo, eu sugiro a esse nosso presidente, eu sei que ele é católico, com tendências a ser evangélico, não entendi bem, mas tudo bem, cada um na sua. Mas eu gostaria que ele se acercasse de um livro, sabe, que é Vida em Dois Mundos. É um livro psicografado. Talvez ele não acredite, né? Foi psicografado, que conta a história de Getúlio Vargas no pós-morte, após a morte. Entende? O sofrimento que ele passou para depois, então, a sua consciência levá-lo à realidade dos fatos. Será acho que será bom para ele, tá? Eu me despeço aqui, agradecendo a atenção de vocês e se cuidem, porque a única forma de ficarmos distantes do vírus é nos cuidando. Máscara, álcool em gel, entende? Todo cuidado, não andar sem máscara aí fora, entende? E muito cuidado, tá? Um abraço a todos e até mais.